Efésios 2. Leremos do verso 1 ao 10. O tema do sermão hoje é somente a graça. Obrigado, Eric. Sola gratia. A gente está numa série sobre os pilares da Reforma Protestante, então a gente iniciou falando sobre somente as Escrituras. Na semana que se passou, nós recebemos a visita do pastor Fernando, ao qual ele pregou sobre somente a fé, a justificação pela fé. E hoje nós vamos falar sobre somente a graça de Deus, tá bom? Então prestem bastante atenção no sermão de hoje. O texto diz bem assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos como eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie delas. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Amém? Palavra do Senhor? Amém. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, irmãos, eu queria fazer uma breve reflexão para vocês sobre qual foi o contexto que essa carta foi escrita. Os teólogos defendem que a carta de Efésios foi escrita entre 60 a 62 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta durante sua primeira prisão em Roma. Todo mundo comigo aqui? Ele escreveu essa carta durante a sua primeira prisão em Roma. Na verdade, ele escreveu algumas cartas. Na teologia a gente chama de epístolas ou cartas da prisão. Junto com Efésios, enquanto Paulo estava preso, ele também escreveu Filipenses, Colossenses e uma carta a Filemon. Irmãos, é interessante porque Paulo, preso, encoraja os irmãos a continuarem firmes no Evangelho. Em um contexto de perseguição, onde professar a fé significava literalmente ter um alvo nas suas costas. Você poderia perder tudo, e quando eu falo perder tudo, é absolutamente tudo. Totalmente diferente do contexto de hoje em dia, que está até na moda ser crente. Nesse momento, ser crente significava quase que colocar sobre si um alvo. Paulo encoraja os irmãos a continuarem pregando o Evangelho. Ele exorta os irmãos, anima eles a continuarem vivendo em comunhão. Paulo diz, mesmo preso, o Evangelho não está preso. Continuem falando desse Evangelho. Ele fala, e se perseguirem vocês, fiquem tranquilos. É um privilégio ser perseguido por Cristo. Nosso Cristo, nosso Deus, padeceu, sofreu enquanto estava aqui na terra. A nós é dado o privilégio de também sofrer por Ele. Em um contexto de perseguição, Paulo diz, está tudo bem. Se vocês forem perseguidos por causa de Cristo, é um privilégio. E aí ele diz, vocês estão com Cristo? Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, seguir a Cristo significa que o nosso problema está resolvido. Se a gente acordar, Ele está com a gente. Se nos matarem e a gente não acordar mais, a gente está com Ele, está tudo certo. Nesse contexto, o Evangelho cresceu. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho e começaram a atingir gentios. Vocês já aprenderam aqui, gentil não era uma pessoa educada. Gentil era um não-judeu. Quando Paulo começa a pregar aos gentios, Paulo começa a ser chamado de apóstolo dos gentios. Ou seja, a grande parte do seu ministério era para falar com aqueles que eram rejeitados, outrora vistos como cães, como sujos, como imundos, e Paulo prega que a graça de Deus os alcançou.
Quando Paulo está falando diretamente com Efésios, diferente das outras cartas, onde muitas vezes ele fica tratando problemas, particularidades daquele povo, daquela igreja, aqui não, ele faz um tratado teológico. As cartas de Paulo, se você rachasse elas no meio, você podia dividir elas em dois momentos. Indicativo divino, Paulo passa toda a primeira parte da sua carta falando sobre quem Deus é, sobre onde estávamos, criação, queda, redenção, consumação e glorificação. E no segundo momento, a gente chama a teologia de imperativo divino. É como se Paulo falasse, agora que vocês já entenderam toda a obra que Cristo fez pela vida de vocês, como vocês vão viver? E ele começa a ensinar de forma prática como as pessoas devem viver. Não só dizendo aquilo que elas devem fazer, mas como falando, não façam isso. Qual que era o contexto dessa carta quando ela foi escrita? Era uma igreja polarizadíssima, dividida ao meio. Se você voltasse com uma câmera, dessas que a gente tem hoje em dia, entrevistasse os membros dessa igreja que se reunia em Éfeso, e você perguntasse como é o mundo, eles diriam, o mundo é simples, ele é dividido em dois grupos de pessoas, judeus e não judeus. Essa é uma igreja completamente dividida. Após Paulo passar o capítulo inteiro falando sobre um Deus que predestinou os seus, que os escolheu de antemão, ele começa a falar diretamente agora para esses dois públicos. Paulo olha para os judeus, filhos de Abraão, aqueles que detinham sobre si os escolhidos de Deus. Nesse contexto, muitos só tinham o sangue de judeu, mas não viviam as práticas. Mas ao mesmo tempo achavam que estavam salvos porque vinham da linhagem de Abraão. Paulo olha para eles e fala bem assim, sabe qual era a condição de vocês antes de Cristo? Mortos em seus pecados, delitos e transgressões. Vocês se acham importantes? Vocês se acham salvos porque vem de Abraão? Eu estou aqui para dizer para vocês que não, vocês não são salvos porque vocês têm um sangue judeu correndo no sangue de vocês. Vocês são salvos pela graça de Cristo, porque sem Cristo vocês são mortos em seus pecados e delitos. E Paulo vai falar, sabe o ímpio, o que você está vendo, o pagão? Sem Cristo, nós somos como eles. Transgressores, inimigos de Deus. Mas pela graça de Deus, pela riqueza da graça de Deus, somos salvos. E aí Paulo vai falar algo bem interessante para um judeu, ele precisava tocar, e Paulo diz, pela graça somente, não pelas obras, para que ninguém se glorie delas. O judeu achava que por ser judeu, por ter uma linhagem abençoada de Abraão, isso automaticamente salvava ele. E aí para ele ter um plus no céu ainda, ele cumpria com ritos e com calendários que foi proposto para o povo de Deus. Então, um bom judeu, se você perguntasse para ele, por que você é salvo? Ele ia falar, primeiro, porque eu sou filho de Abraão. Segundo, porque eu faço o jejum certinho. Porque eu não como isso, porque eu não faço aquilo, não faço aquilo outro. E Paulo diz, não, tu não é salvo pelo que tu faz. Ou por aquilo que Deus começou com um pacto com Abraão. Tu é salvo por causa da graça de Cristo que te alcançou. Quando Paulo termina de falar isso, ele vai falar com os gentios agora. E ele fala bem assim, vocês antes não eram povo de Deus. Estavam distantes. Paulo usa a linguagem de estrangeiros. Mas agora, Cristo resgatou vocês. Essa mesma graça alcançou as nações. Essa graça rompeu os limites territoriais. Eu estou anunciando o evangelho da graça de Cristo, que os reconciliou com Ele, os resgatou. E ele fala várias vezes, pela graça vocês são salvos. E quando Paulo vai terminar o capítulo 2, ele começa a falar de forma prática com aqueles irmãos. Eles falam, olha, vocês entendem que existia um muro que separava vocês de Deus? Jesus Cristo derrubou esse muro. Ele resolveu o problema vertical de vocês, que era vocês e Deus. Agora vocês precisam aprender a derrubar os muros que separam vocês horizontalmente. Esse mesmo Cristo que pela graça alcançou vocês, agora vai capacitá-los a viver em comunhão, porque vocês são membros de uma única família. Nele todas as coisas foram reconciliadas. O tema central do capítulo 2 de Efésios é a graça de Deus que salva judeus e gentios. E esse evangelho foi pregado a todas as nações. E graças a Deus por isso, porque chegou em nós, aqui em Balneário Camboriú. Essa salvação se estendeu a todas as nações. Essa carta, dirigida aos cristãos de Éfeso, estava dentro de um contexto totalmente pagão. Tá? Quando a gente fala sobre contexto pagão, a gente está falando de um lugar onde a ideia de Deus não era teocêntrica como nós temos.
um único Deus. Era um contexto onde tinham deuses para todas as coisas. Se você assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, um excelente filme, tem um centurião que está tendo alguns problemas e ele se desespera porque a filha dele está doente e ele já serviu sacrifícios e holocaustos para todos os tipos de Deus. E Paulo estava pré-morte. Ele fala, chama esse Paulo aí porque o Deus dele é a última esperança que a gente tem. Já se esgotaram todos os outros. E Paulo, nesse filme, assim como foi na vida dele, mesmo preso, com a morte iminente, ele fala do evangelho para aquelas pessoas. Paulo sonhava em ir para Roma, e ele foi no final da vida, sabe, como preso. Mas Paulo tinha tanta convicção no evangelho da graça de Cristo que a prisão não entristeceu ele. Pelo contrário, ele disse, tá bom, nunca preguei na cadeia de Roma. E o texto diz que ele pregou para toda a guarda pretoriana, falando da graça de Deus. Graça essa que fazia um prisioneiro não sentir-se preso, porque a palavra de Deus não estava. E onde Deus o colocava, era um campo missionário para que o evangelho fosse pregado. E é sobre essa graça que todo o evangelho está baseado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre somente a graça. Amém? O pastor Frank Ferreira, na obra Credo Apostólico, As Doutrinas Centrais da Fé Cristã, ele diz que a misericórdia, vocês já ouviram bastante esse termo, é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Certo? Misericórdia vem de uma palavra grega chamada misericardia, que é quando você coloca o coração na dor do outro. Então, quando Deus olha para nós, pecadores, falhos, merecedores da ira dele, mortos em nossos pecados e delitos, ele age com misericórdia, nos dando vida. Então, misericórdia a Deus não dá pra gente algo que a gente merece. A graça de Deus é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Quando você pensar em graça, que a gente fala muito na igreja, o que é graça? É um favor de Deus ao qual nós não merecemos. É isso que é oferecido por Cristo na cruz. Graça é um favor de Deus a nós oferecidos, ao qual nós não merecemos. Irmãos, Paul Washer ele fala que se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, a gente é tão pecador que a gente deveria ir para o inferno aplaudindo a santidade de Deus e dizendo, o Senhor é justo, eu mereço. Deus não deve nada para a gente. Pelo contrário, em sua santidade, nós merecíamos aquilo ao qual nós fomos condenados. O que o pecado fez com a humanidade? Qual é o veredito? O salário do pecado é a morte. E essa morte não é só física, também, né? Porque em Gênesis, depois que o homem peca, ele, como uma das consequências diretas do pecado, ele morreria, certo? Só que morrer ali não é mordeu a fruta, caiu duro no chão. Morrer ali é passou a morrer. É tipo a gente arrancar um pedaço de galho de uma árvore. Ele não vai morrer na hora, mas ele passa a morrer, entende? Só que essa morte não simboliza só fisicamente. Essa morte é uma morte espiritual. A comunhão de Deus com o homem foi completamente quebrada. Porque o homem decidiu pecar. O pecado é errar o alvo. O alvo pelo qual nós fomos feitos foi glorificar a Deus e render-lhe a glória que é devida. Mas o homem pecou. E a Bíblia vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. E ela também vai nos ensinar em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, toda a humanidade tem sobre si uma condenação. E Deus, por ser um justo juiz, ele deve executar essa condenação. Vocês conseguem entender? Todo juiz que é justo, ele deve executar justiça. Faz sentido? Aqui as pessoas elas têm uma confusão na mente delas, porque elas pensam, não, mas Deus é bom, né? Ele não vai me mandar para o inferno. Tem gente bem pior que eu. Pode ficar tranquilo, vai junto com você para o inferno se não se arrepender. Porque Deus é justo. Não sei se vocês já assistiram um filme Código de Conduta, do Gerard Butler. Um filme muito bom, indiquei para vocês. Conta a história de um homem comum, gente boa, tinha seus filhos ali, e um dia ladrões entram na casa dele, matam a filha dele, estupram sua mulher e dão um tiro nele. E eles veem ele agonizando e deixam ele ver toda aquela cena.
Só que por um milagre, alguma coisa assim, sobrenatural, ele não morre. Ele consegue recorrer na justiça e no dia da condenação, eles vão diante de um juiz corrupto. Sabe o que acontece? O juiz absolve um daqueles homens. Aquele cara fica extremamente indignado, ele vai até o promotor e fala, cara, mas é injusto, eu vi ele fazer tudo aquilo, eu sei, eu tava lá. E o cara falou, não posso fazer nada, é a justiça e tô nem aí. Cara, esse cara se revolta, ele cria um plano, ele mata todo mundo. Da cadeia, ele arquiteta todo o negócio. Aquele juiz que liberou aquele homem foi um juiz bondoso? Não, mas ele é um homem, talvez ele se arrependeu, né? Mas ele deveria ser condenado por conta da consequência do ato que ele fez, certo? Então, um Deus bom, um juiz bom, uma das melhores formas da gente ver a bondade dele em ele executar aquilo que deve ser feito. Faz sentido? Executar justiça é um atributo de um bom juiz. Essa é a realidade do mundo sem Cristo. Por isso que Paulo vai destinar a esses judeus que se achavam super especiais uma verdade simples. Vocês estão mortos em seus pecados e delitos. Então, a graça de Deus, mediante a fé, que nós vamos aprender, é um favor imerecido, porque nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o inferno. Mas Cristo, a Bíblia nos ensina, 1 de Pedro, que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e revelado em outros tempos por amor a nós. O John Stott, no livro A Cruz de Cristo, ele fala, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. É como se ele se ele tivesse criado o plano para a redenção da humanidade antes de formá-la, porque por ele saber de todas as coisas, ele sabia que o homem pecaria. Vocês conseguem entender isso? Então, por saber que o homem falharia, ele disse, tá bom, eu morrerei por eles, eu criarei um caminho para que ele volte até mim. Por isso que Cristo chama a si mesmo de o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. E esse caminho existe porque Deus interviu na história. Deus não deixou a própria sorte. Uma das primeiras coisas que nós vemos em Gênesis é Deus falando, olha, Eva, da sua descendência virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. É a proto-evangelho, a primeira profecia direta sobre Cristo. Cristo é um Deus que olha para a humanidade e agracia com a sua própria vida, através do seu sangue na cruz. Essa ideia de graça, irmãos, na teologia reformada a gente separa a graça, desde a graça comum a uma ideia chamada graça especial. Qual que é a diferença dela? A graça comum é uma ideia dentro da teologia de que Deus, ele abençoa toda a humanidade, certo? Ele abençoa toda a humanidade independente de fé, etnia, sexo, religião, merecimento ou moralidade, por exemplo. O sol nasce para todos, faz sentido? Um cara pode ser o cara mais ímpio do mundo. Se ele fazer as coisas certas, talvez ele tenha recompensas, porque ele está plantando coisas certas. Se ele é ímpio, mas mesmo assim ele é trabalhador, ele pode prosperar. Por quê? Porque ele está plantando e mesmo sem entender, ele está fazendo princípios que agradam o coração de Deus. Por isso que a gente vê pessoas ímpias tendo dons, talentos. Deus derramou graça sobre toda a humanidade. Ele abençoa as pessoas. Faz sentido? Esse é um tipo de graça, mas na teologia a gente tem uma graça que a gente chama de graça especial, que é essa graça que recai sobre o povo de Deus. Quando o evangelho é pregado, essa mensagem da graça de Deus alcança o coração do povo de Deus e traz a eles arrependimento. Essa graça especial é dada ao mundo por causa do amor de Deus, que rompe a história. Então, essa graça, o primeiro ponto que a gente precisa compreender nessa noite é que ela é dada por Deus. Amém? A favor do seu povo. Estão comigo? Legal. E é sobre essa graça especial que eu queria conversar com vocês. Essa graça especial fala de um Deus que intervém na história. De um Deus que decide morrer pelo seu povo. A história de Jesus é a história de um Deus que intervém. Dentro da fé cristã, muitas pessoas acreditam que Deus fez a humanidade, ela falhou e ele deixou ela à sua própria sorte. Não, a Bíblia não fala sobre essa história. A Bíblia, pelo contrário, conta a história de um Deus que antes de formar todas as coisas, ele cria um plano de redenção. E essa graça alcança o seu povo durante toda a história.
Essa graça de Deus que é apontada através de toda a Bíblia. Quando a gente pensa sobre somente a graça de Deus, que é esse favor que Deus dá ao seu povo, porque Ele quer, sem ter relação direta com uma resposta do seu povo, algumas pessoas começam a se preocupar, porque elas falam bem assim, algumas coisas que as pessoas acham, né? Primeiro, de forma misteriosa, além da nossa compreensão, essa graça de Deus é operada por Ele no coração de quem Ele quer, através da pregação do Evangelho. Enquanto o Evangelho é pregado, o mesmo sol que derrete a neve endurece o barro. Existem pessoas que, ao ouvirem o Evangelho, seu coração são derretidos na presença de Deus, através de uma convicção do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. Existem pessoas, quando confrontadas no seu pecado, se endurecem. Vocês conhecem gente assim? Tomara que não seja a gente, né? Porque sempre quando a gente ouve uma parada forte na igreja, a gente pensa no amigo, né? Mas é pra gente ser. Como é que você é? Quando o Evangelho de Cristo confronta os seus pecados, isso te faz se colocar diante de Cristo com temor e temor? Ou, olha, Jesus, você pode tocar em todas as áreas da minha vida, mas essa daqui é minha, tá? Não mexe não. Essa graça de Cristo alcança o seu povo de uma forma que a gente não consegue entender. De uma forma milagrosa, Deus alcança pessoas. Deus salva pessoas. É interessante porque se Deus jogasse toda a humanidade no inferno, Ele não seria injusto. Só que o Evangelho nos tira de lá. Sabe o que você precisa fazer para ser condenado? Nada. Essa é a nossa condição natural. Mas o Evangelho de Cristo nos restaura, nos resgata. A graça de Cristo, irmãos, é um milagre da fé. O texto diz que a gente estava morto, certo? O que acontece com o morto? Ele tem condições de agir? Ele tem condições de escolher? Gente, para um morto escolher, ele tem que deixar de ser morto, faz sentido? Por isso que a Bíblia fala que nós somos regenerados em Cristo. Essa graça do Senhor nos regenera. Ou seja, Ele dá vida para quem estava morto em seus pecados e delitos. Essa graça de Cristo, esse milagre da fé que nos troca de status, de mortos agora para vivos espiritualmente. Então, de uma forma milagrosa que a gente não consegue entender, Deus nos salva porque Ele quer. Isso não anula a nossa responsabilidade humana. Mas isso coloca a nossa responsabilidade humana no lugar que ela deve ficar. A gente não é salvo porque eu sou bonzinho, hoje eu acordei totalmente gospel e Deus olhou do céu e falou, hoje ele está lindo, está salvo. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mas essa graça que me constrange e que transforma a minha vida. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, ele falava que existe a graça barata, que é a pregação do evangelho sem cruz, sem renúncia de pecado, mas ele fala que existe a graça cara, ou traduzido em algumas versões por graça preciosa, que comporta o discipulado e leva o discípulo para a cruz. Se a forma com que Cristo nos amou, sendo Deus, foi se entregar naquela cruz, entregar tudo o que Ele tinha, a sua própria vida, por amor a nós, a nossa resposta a Deus é entregar a nossa vida por Ele. Vocês conseguem entender? Então essa graça não anula a responsabilidade humana, mas ela faz com que a nossa resposta a Deus seja uma resposta de gratidão, porque nós entendemos que Ele nos alcançou sem merecermos. Isso constrange o nosso coração. É como quando a gente ama alguém. Por exemplo, eu tenho um privilégio muito grande de ser casado com a Andressa. E eu sempre sinto que eu estou devendo para essa mulher. A Andressa é muito... é uma ótima esposa. E eu fico pensando, cara, eu tenho que ser um cara melhor, porque ela se esforça tanto. E assim, a Andressa é uma pecadora, eu sou um pecador. 2 pecadores disseram sim, e a gente ainda tem um senso de gratidão um pelo outro. Imagina Deus que resgatou você, que deu vida para quem estava morto. A nossa vida tem que ser uma vida de resposta de gratidão, porque a gente entende, ao contrário do mundo, o que de fato Ele fez por nós. E foi porque Ele quis. Esse privilégio nos alcança e a nossa vida não pode ser mais a mesma. Vocês entendem que quanto maior o nosso entendimento daquilo que foi feito, mais grato nós somos? Se a gente sai aqui para comer e eu te pago um lanche ali na esquina, você vai se sentir constrangido? Vai. Mas você fala, não, na próxima vez eu pago. E tá tudo certo, resolveu ali, certo? Mas se você tá doente, você não tem dinheiro para pagar sua cirurgia, e sei lá, eu vendo meu carro, e oferto aquele dinheiro na tua vida. Você fala, não posso aceitar. E depois você descobre que eu fui lá no hospital e paguei. Você acha que a gratidão vai ser maior ou igual o lanche? Vai ser infinitamente maior, porque a extensão daquilo que foi feito é infinitamente maior. Por isso que a gente vive em gratidão e obediência ao Senhor. Porque quando a gente olha aquilo que Ele fez na cruz, gente,
como descartar, como viver do jeito que ele me tirou. Como voltar para o pecado. Essa graça de Deus que nos alcança, irmão, que nos faz obedecer. Então eu não sou salvo porque eu obedeço. Pelo contrário, eu obedeço porque eu fui salvo. Esse entendimento dessa graça que me alcança transforma completamente a minha vida. Agora, eu peco, eu falho, eu caio, mas eu sei de onde o meu socorro vem. Eu levo os olhos para o monte e pela graça do Senhor eu sou levantado, pela firmeza da sua palavra, pela comunhão dos santos. Eu me levanto porque eu entendo de onde Deus me tirou. Lutero vai falar isso de uma forma bonita. Ele diz que nós somos simul justus et pecador, simultaneamente justos, simultaneamente pecadores, mas justos não por nossos méritos. A Bíblia diz: não há nenhum justo sobre a terra. Justos porque fomos justificados por Cristo. Justificativa é quando alguém vai e paga a tua dívida, e é um termo jurídico. Ó, eu paguei, você não deve mais nada. Somos salvos pela graça e isso nos leva a viver de maneira digna ao Senhor. O ensino bíblico correto é de que a graça de Deus não somente nos livra da culpa do pecado, mas ela também nos livra do domínio do pecado. E esse processo nós chamamos de santificação. A ideia de santificação tem a ver com separação. É Deus separando um povo de povos pagãos, chamando ele de volta para si. É um povo que vive de uma forma diferente, porque eles entendem o mundo de uma forma diferente, a forma de Deus. Quem foi salvo pela graça será também santificado. Quando Deus nos salva, irmãos, ele nos regenera, certo? Regenerar é da vida à morte, amém? Todo mundo entendeu isso aí? Ele nos justifica. Justificar é pagar. A Bíblia diz que o escrito de dívida que existia sobre nós, de condenação, Cristo pagou com seu sangue na cruz. Então, ele nos regenera, ele nos justifica e ele nos santifica. O que é santificar? Durante todo o processo da salvação, ele chama o seu povo para si. Ou seja, ele vai livrando as nossas vidas do pecado. É como quando a gente, sei lá, vai dar um rolê no mato e você está com uma roupa clara e de repente, quando você vai chegando perto da luz, você começa a perceber que tá tudo sujo. Quanto mais perto da luz de Deus nós estamos, mais nós vemos a nossa impureza e mais ele vai nos transformando, vai nos santificando. Então o processo dessa graça de Deus que nos alcança mediante a fé e que nos salva é um processo completo. Porque Deus não erra. Filipenses 1, capítulo 6, diz bem assim: estou bem certo que toda boa obra que Cristo começou na sua vida, ele vai completar. Nós somos salvos pela graça e essa graça de Deus, ela não é feita pela metade. Jonas vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. E se Deus te salvou, salvo para sempre. Alguns crentes têm dúvida, falam: tem como perder a salvação? Russell Shedd dizia: depende de quem te salvou. Se for você, talvez amanhã você pode trocar de ideia, sei lá. Mas se Deus te salvou, pode ficar tranquilo que não vai mudar de ideia. Essa graça de Deus que nos salva é uma graça que não só nos salva, mas que durante todo o processo Deus se revela. E a Bíblia usa uma palavra linda chamada teleios, que é a ideia dele nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar na Bíblia tem a ver com completar. É como, sabe quando tu está carregando o computador que vai até 100% completo? Essa é a graça de Deus, que nos salva, regenera, justifica, santifica e um dia nos glorificará com Cristo. E a glorificação é quando nós seremos libertos do domínio do pecado. Então na regeneração nós somos vivos novamente, na justificação a nossa dívida é paga, na santificação o domínio do pecado começa a ser tirado de nós e na glorificação na eternidade ele vai ser tirado completamente de nós e nós viveremos com Deus. Essa graça que nos salva, irmãos, ela só não é um trecho apelativo e bonito de um sermão. Isso é o fundamento do qual a nossa fé está alicerçada. Dizer somente a graça não significa que a gente pode viver em uma vida antinomista. O antinomismo é o contrário do legalismo. O legalismo é aquela pessoa que acha que ela é salva porque ela cumpre todas as leis. O legalismo é aquela pessoa que ela acha que ela é salva porque ela vai em todos os cultos. O antinomismo é um cara que fala: não, já que Jesus me salvou, viva lá a vida louca, estou salvo e está tudo bem. Você sabia que essa ideia antinomista é antiga? Romanos 6, 1 ao 2, eles vão dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos agora no pecado para que mais graça repouse sobre nós? Paulo diz: de modo algum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos para ele ainda?
Então, pregar somente a graça de Deus, que Deus nos salva, a despeito dos nossos méritos, a despeito de buscarmos Ele, não significa que agora que Ele nos salvou, eu vou viver de qualquer forma, porque já tem um carimbinho em mim dizendo salvo. Não, pelo contrário. Se eu sou salvo da onde? Da morte. Eu sou salvo do quê? Do pecado. Agora eu já não posso mais voltar a ser escravo dele. A verdadeira graça não encoraja você a pecar mais para que mais graça venha sobre você. Pelo contrário, a quem muito é perdoado, muito ama. A graça nos salva e também nos santifica. Esse processo que a gente chama de Ordo Salute, que é a ordem da salvação. Deus salva o seu povo, santifica o seu povo, regenera o seu povo, justifica o seu povo e glorificará o seu povo. John Owen diz, aquele que realmente participa da graça de Cristo também é participante da morte do pecado. Então, irmãos, a sola gratia não nos libera para viver uma vida ambígua. Se você ama mais o pecado do que a Cristo, é sinal de que você não ama Cristo, não o contrário. O cristão, irmãos, ele peca porque ainda é pecador, ele é falho. Pecador meu nome, pecador meu sobrenome, dizia Lutero. Mas o cristão, ele ama mais a Deus do que qualquer coisa que afasta ele de Deus. A diferença do cristão para o ímpio é que o cristão odeia o pecado. Ele ama o Senhor dele. Mesmo falhando, ele se coloca diante de Deus, como nós fizemos, na certeza de que Ele ouve as nossas confissões e nos purifica. O cristão, ele não tem vergonha de ter o seu pecado exposto, porque ele entende que se o seu pecado foi exposto, é graça de Deus para que você se arrependa. Davi, quando confrontado por Natã, o rei, o homem mais poderoso da terra na época, ele não fala, quem você acha que é? Quando você sair daqui, eu vou mandar meu soldado acabar com a sua vida. Ele se ajoelha diante daquele homem e implora a graça de Deus sobre a vida dele, porque ele reconheceu que pecou contra Deus. Tão somente contra Deus. Por isso que quando a gente vive na comunhão da igreja, que nós somos confrontados pelos nossos irmãos, por isso que no discipulado, quando nós somos chamados a atenção a partir do evangelho, aquilo não endurece o nosso coração. Pelo contrário, queima o nosso coração, dizendo, eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. Essa graça te constrange. E essa graça é o que tem faltado nos dias de hoje nas nossas igrejas, porque é pregada uma graça barata. Onde venha Jesus, ele vai te dar dinheiro. É o melhor agiota que existe, tu empresta 10 e ele devolve 100. É um tipo de fé que não ama Jesus, mas ama o que Jesus pode fazer por eles. Irmãos, a única coisa que Cristo fez por nós, que a gente não pode se esquecer, é que Ele nos deu vida quando estávamos mortos. O que a gente vive nessa terra aqui, irmãos, é luxo. Vocês conseguem entender? É luxo diante da grandeza, da glória que nos é revelada. Paulo vai falar para aqueles crentes em perseguição. Ele fala, olha, fixem os olhos de vocês na eternidade, não no que vocês estão vendo. Porque o que vocês estão vendo é transitório. Aquilo que vocês não conseguem ver é eterno. Os caras estavam sendo perseguidos e Paulo fala, olhem para a eternidade. Pensem na eternidade. Porque essa leve, momentânea tribulação que vocês passaram, não é nada comparada com a glória que ainda deve ser revelada. A graça de Deus, irmãos, ela só nos salva, mas ela nos dá esperança. Porque o povo de Deus é um povo que entende que o seu Senhor voltará e o levará, e resolverá todos os problemas da nossa vida. Se você ama mais as mãos de Deus do que o coração de Deus, você não ama Deus. Você é um interesseiro, um filho que só procura o pai quando precisa de dinheiro. Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro, e esse amor é tão grande, tão infinito, tão infalível, que constrange a gente. Não tem como desver, sabe? Quando a gente vê algo incrível. Na Declaração de Cambridge, 1996, olha o que ele diz sobre a graça de Deus. A confiança desmerecida na capacidade humana é produto da natureza humana caída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde, da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho em um produto de venda, e os pecadores como consumidores, aqueles que tratam a fé cristã de forma pragmática, simplesmente com aquilo que funciona. Isso fez calar a doutrina da justificação,
a despeito dos compromissos oficiais de nossa igreja. A graça de Deus em Cristo não é só necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Por isso nós confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem eles mesmos são capazes por si mesmos de cooperarem com a graça regeneradora de Deus. A graça de Deus é um milagre, irmão. Como mortos em nossos pecados e delitos, nós não podíamos fazer nada, mas Cristo nos alcançou por causa dos méritos de Jesus. Quando a gente iniciou o sermão falando sobre Efésios 2, a gente começou falando sobre a jornada de um Deus que dá vida a mortos, do perdido que é encontrado, amém? Do inimigo que se tornou filho. Como um inimigo pode se tornar filho, se não for por um favor imerecido de quem ele feriu? Vocês conseguem entender isso? É assim que Deus trata o seu povo. Esse texto, irmãos, é um lembrete precioso de que a graça de Deus não é um conceito teológico distante. A graça de Deus é uma realidade ao qual nós respiramos todos os dias. O fôlego espiritual que sopra sobre nós, a palavra pneuma, sopro do Espírito, é graça de Deus. Viver uma comunidade de fé é graça de Deus. Nós vivemos a graça de Deus o tempo inteiro. Por isso, dizer somente a graça não é só um lema reformado que a gente prega todo o outubro, porque dia 31 é dia 508 anos da Reforma Protestante. A graça, somente a graça, é um lembrete de que nós cremos em um Deus que nos salva porque Ele é misericordioso para conosco. Não há nada em nós, irmãos, que mereça a favor de Deus. Nossos pés se apressam muito mais para fazer o mal do que o bem. Não há nada em nós que possa chamar a atenção de Deus. Eu sei que talvez alguém te ensinou que você der o seu dinheiro para Deus, você vai chamar a atenção dele. O que você vai dar para um Deus que tem tudo? Seu dinheiro é tão importante que no céu as ruas são de ouro. Aquilo que você vai gastar grande parte da tua vida indo atrás. Olha como é importante o que você tem. Você vai pisar nisso aí lá no céu. Entende a grandeza? O que dá para um Deus que tem tudo, irmãos? A gente é incapaz. Mas diferente das outras religiões, onde eu tenho que ficar dando sacrifícios, eu tenho que oferecer coisas para Deus ficar me devolvendo coisas, no Evangelho de Cristo, Deus se oferece. Ele faz tudo aquilo que nós precisamos. Nós, por amor, respondemos com gratidão. Essa é a fé, e é isso que você tem que ter guardado no seu coração. Porque no dia que você estiver orando no seu quarto, se você entender que é somente pela graça de Cristo que você faz aquilo, você não vai ter crisezinha de, será que Deus está me ouvindo? Igual muita gente tem. Você vai entender que Ele te ouve, sabe por quê? Porque Ele é bom. Rico em misericórdia. Igual a gente cantou, um Deus gracioso. É isso. Se você entender que é somente a graça, você vai parar de ter crise de fé. Você vai parar de achar que você é salvo pela sua performance religiosa. Pelo quanto você faz. Não, você é salvo porque Deus fez. Essa graça não apenas nos salva, ela nos transforma. Grava isso no seu coração. Quem foi salvo pela graça, vive pela graça e manifesta essa graça nas suas boas obras. No final do versículo 10, ele fala que fomos criados em Cristo para boas obras, o quais ele preparou de antemão para que andássemos sobre elas. Quando Deus nos salva, irmão, Ele nos transforma, Ele nos completa, Ele muda as nossas afeições, Ele derrama em nós, seres mortos, inimigos de Deus, agora dons, talentos para serem usados para que a graça dele se expanda ainda mais nesse mundo caído. Por isso, irmãos, eu oro para que esse sermão não seja só um lembrete doutrinário de uma coisa que a gente não pode esquecer, mas um chamado à gratidão. Se o seu coração, enquanto eu prego, não diz obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, eu sinto em te falar, mas talvez você não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Que cada um de nós aqui saia desse prédio hoje com o coração rendido ao Senhor. Consciente de que tudo que nós temos e nós somos é misericórdia de Deus. Aquele que intervém na história para nos resgatar. Se você tem vida agora, se você respira, sabe o que é isso? Graça. Se você orou e você leu das Escrituras que Ele é um Deus rico em bondade e perdoador daqueles que o invocam, sabe o que é isso? Graça. Se a esperança para nós na eternidade é graça, irmãos. Se a fé no seu coração
É graça. Tudo é graça, e graças a Deus por isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Eu queria terminar lendo o fim do livro Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, um dos meus autores prediletos. Olha que lindo. O último trecho de As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, está no livro A Última Batalha, e é um dos encerramentos mais belos e simbólicos da literatura cristã do século XX. Então Aslan se voltou a eles e diz: já não mais em Nárnia. Vocês não deveriam mais voltar para aquele velho mundo. O banquete que vocês esperavam, ele está servido. Enquanto eles falavam, ele não parecia mais um leão. Mas as coisas que ele falava começou a acontecer de forma tão grande e tão bela que eu sou incapaz de descrevê-las. E para nós, este é o fim de toda a história. E nós podemos dizer com verdade que agora, com ele, viveremos um final feliz para sempre. Este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida daqueles que viveram nesse mundo e todas as aventuras em Nárnia foram apenas a capa e a página do título. Agora com ele, finalmente, estavam começando o primeiro capítulo da grande história, que ninguém na Terra jamais leu e que dura para sempre, na qual cada capítulo é melhor que o anterior. A ele toda a glória. Essa é a nossa convicção de fé, que esse Deus que nos salvou um dia nos resgatará para ele, irmãos. É sobre essa graça que a gente vive, se move e existe. A graça de Deus e a nossa resposta de fé não tem a ver com algo que eu faço aqui na Terra para mudar a eternidade. Pelo contrário, ela tem a ver com aquilo que eu entendo que Cristo fez na eternidade, que vai mudar completamente como eu vivo aqui. Eu vivo olhando para lá. E essa deveria ser a esperança do crente, saber que essa graça vai ser completa um dia. Por isso que a gente tem que buscar ter consciência dessas coisas. Porque assim a gente vai ter sede, e uma sede que o mundo é incapaz de satisfazer. Antigamente nas igrejas a gente ouvia muitas canções falando sobre eternidade. Sabe por quê? Porque as pessoas pregavam o evangelho da graça de Deus. E o nosso imaginário era preenchido com coisas eternas. Porque a gente vivia com a consciência de que o eterno já tinha nos alcançado aqui e agora. E a gente precisa voltar a ter essa consciência. Porque agora, no fim do culto, a gente veio para cá como um povo que Deus chama para adorá-lo. Não foi isso que a gente disse no início? Agora, no fim do culto, a gente é enviado para voltar para as nossas casas, para o nosso trabalho. Não mais como pessoas normais, mas como povo de Deus, enviado, missionários. E essa graça de Cristo tem que pavimentar todas as áreas da nossa vida. Se você esquecer de tudo que eu te disse essa noite, não se esqueça de que Deus salva, porque Ele é bom. Tão somente Ele é bom. E isso não tem a ver com os nossos méritos, tem a ver com o seu infinito amor. E esse infinito amor deve ser a base da sua vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a gente entenda que sem a graça de Deus somos nada. Esse princípio da graça é legal porque você começa a ver Deus movendo a sua vida. As pessoas olham para o seu casamento e falam: cara, eu admiro muito você. Você fala: graça de Deus. Eu estava morto em pecados e delitos. O Calvino fala algo bonito, ele fala: o que você está vendo em mim de bom é graça de Deus. Mas o que você está vendo de ruim é eu mesmo. Tá? E é isso. A gente começa a ver que Deus nos salva e vai transformando. Ele vai derramando dele sobre a gente. Quantos de vocês chegaram aqui com dúvidas, com pecados, com falhas, e hoje têm visto o Evangelho transformar a vida de vocês? É graça de Deus, graça que nos alcança. E é sobre essa graça que nós nos asseguramos. Porque se fosse pelos nossos méritos, irmãos, a gente estava enrolado. Mas por causa dos méritos de Cristo, nós somos agraciados. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Ele tenha misericórdia de nós.